Thaís, o governo Lula ganhou, a meu ver, a maior boia que ele já recebeu nesse terceiro mandato, que foi essa proposta da deputada Erika Hilton. Eu chamo de abolição da escala 6x1, porque é um sistema de semi-escravidão, né? Que você trabalha 6 dias e folga 1, embora seja previsto pela lei. O que a gente pode falar sobre isso? Essa proposta de emenda à Constituição da deputada Erika Hilton, do PSOL, foi apresentada em maio desse ano. E ficou, onde foi deixado, ficou. Né? Ela e outras 10 que a precederam e nunca saíram do lugar. Em outros momentos, né? Inclusive pelo PT foi apresentado projetos correlatos. E aí, justamente na semana depois, 2 semanas depois da eleição, o assunto esquenta com a eleição de quem originalmente propôs, não originalmente, porque já tinha projetos parecidos, mas que o que inspirou a Erika Hilton na sua PEC, que foi o vereador do Rio de Janeiro, que faz parte de um movimento que luta pela vida além do trabalho, para os trabalhadores terem mais tempo para outras atividades que não trabalhar. Tem um mérito aí do Rick Azevedo, que é esse vereador que você mencionou. Do PSOL no Rio de Janeiro. Que também é do PSOL, né? Ele se elegeu com quase 30 mil votos e ele gastou 63 mil reais. Fiz essa conta, falei até no Análise da Notícia essa semana lá no UOL também. R$2,10 por voto, que é uma pichincha, né? Mas eu acho que o grande mérito dele foi ter conseguido sintetizar um negócio complexo, que é a jornada de trabalho, 44 horas, 40 horas, 36 horas, numa expressão cirúrgica, que é 6x1. Aí, essa chave de comunicação que eu acho que explica o sucesso dele, eleitoral, e também o sucesso dessa história agora. Porque essa história surge no momento em que o discurso corrente, a gente falou disso aqui, era, não adianta mais falar de carteira de trabalho, né? A população não quer CLT, o discurso tem que se adaptar ao empreendedorismo, a abordagem tem que se adaptar aos novos tempos. E aí, passa um mês do primeiro turno da eleição, esse projeto, de repente, pega. Da semana passada para cá, a Erika Hilton conseguiu as assinaturas necessárias para conseguir fazê-lo tramitar. O que acontece de curioso, ele recebe a adesão, né, de deputados, senadores não vão avaliar ainda, porque a PEC começou pela Câmara, mas senadores fatalmente vão ter que avaliar essa medida também, que não necessariamente são da esquerda, não necessariamente são governistas. E ela tem um fundo histórico. Por que eu digo que é uma boia de salvação para o governo? O governo está ali meio à deriva, né? Ninguém sabe direito qual que é o rumo que ele quer tomar, qual que é a marca desse terceiro mandato do Lula, e agora está ainda metido numa discussão que tira voto e não dá, que é a discussão dos cortes de gastos. E é esse tema, a proposta da Erika Hilton é de 36 horas semanais, está embutida lá. Mas é claro que é o 4x3, né? Trabalha 4 e folga 3 dias. Mas claro que esse 4x3, ela mesma diz, é para negociar, é para sair do 6x1 e para o 5x2, né? Trabalha 5 dias e folga 2. O projeto diz respeito a quem tem carteira assinada, né, quem é CLT, mas ele é muito mais abrangente, acaba influenciando o debate sobre trabalho, emprego, condições de emprego que vão além do CLT, diz respeito inclusive a informais e tal. Tem o foco principal, o alvo principal é CLT que trabalha no setor de serviços, restaurantes, sobretudo, mas não só. Comércio, né? É um debate que se expande, que é muito mais abrangente, e por isso mesmo é uma resposta, Toledo, que me chama a atenção, que é uma resposta a essa discussão que estava colocada e reforçada pelas eleições, da necessidade de falar sobre isso, mas que vem não do governo, nem do PT, e sim de uma deputada que está à esquerda do governo, uma deputada preta, transexual do PSOL, que apresenta esse projeto e ele pega. O Cleitinho, senador do Republicano de Minas Gerais, de quem a gente já falou no programa, natural de Divinópolis, foi um dos que mais encampou essa proposta na quarta-feira. Ele fez discurso na tribuna, gravou vídeo na rede social com a defesa acalorada desse projeto. E ele é de direita, né? Eu entrevistei ele, bolsonarista de direita, a favor da anistia, por exemplo, dos condenados de 8 de janeiro. E ele me disse, esse assunto une a esquerda e a direita, isso não é uma pauta ideológica. Ele já está querendo pegar uma beirinha ali. Ele e o Omar Nascimento. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1.
E assim, a posição dele é uma posição relevante, porque, por exemplo, o Nicolas Ferreira, a primeira reação dele foi criticar a Erika Hilton, dizer que ela que trabalha 4x3, 3x4, enfim, e ele falou, não, esse assunto diz respeito, sim, ao empreendedor, ao trabalhador, precisa enxugar os gastos do governo, precisa cortar gastos, precisa fazer tudo isso, mas precisa também melhorar a vida desse trabalhador, e aí ele fala do caso pessoal dele, por que ele é tão sensibilizado com esse assunto, que é, quando ele era criança, durante toda a infância e juventude dele, o pai nunca estava em casa, o pai não chegava para ver jogo de futebol, porque o pai dele só trabalhava, quando chegava em casa, dormia, acordava e saía para trabalhar. Ele me falou, a gente viajava para uma pousada em Caldas Novas, Goiás, que tinha avô, tinha pai, tinha tio, e nunca meu pai podia ir, eu só ia com a minha mãe, porque meu pai estava sempre trabalhando, o pai dele era verdureiro, trabalhava no comércio e não tinha tempo para a família. Dizia que trabalhava no regime 7x0, né? 7-0. Então, esse assunto ganha muita força exatamente por isso, assim, por fazer um diálogo mais abrangente com a sociedade no momento em que o governo estava sem discurso, exatamente para falar sobre esse assunto. Já conseguiu quase 3 milhões de assinaturas na petição online que tem. Estava me preparando para falar sobre esse assunto e comecei a pesquisar mais e vi a extensão do negócio, e vi pela Palver ali como esse negócio ganhou nas redes sociais, virou notícia em tudo quanto é lugar, né? Mas, então nasceu no Rio de Janeiro, de um vereador negro, comerciário, que vive o problema e que lança essa ideia de 30 anos, também de uma nova geração que encara o trabalho e a relação trabalho e esse movimento que ele ajuda a fundar aí. VAT, Vida Além do Trabalho. Justamente expressa uma nova ótica sobre o trabalho, das relações trabalhistas, de dedicação, né? Então, nasce do Rio, é encampado para uma deputada de São Paulo, daí eu liguei para Lohana França, deputada estadual do PV de Minas Gerais, e ela é de Divinópolis, lá da terra do Cleitinho, né? Para saber como é que estava no interior de Minas isso. Já tinha chegado lá, se era uma coisa centralizada nos grandes centros, né? E ela falou, Toledo, vou te mandar uma foto do que eu estou fazendo agora. E ela estava panfletando o 6x1 no ponto de ônibus junto com uma vereadora do PV, justamente, porque virou o grande assunto. Por coincidência, eu tinha tomado café da manhã com uma pessoa dos movimentos sociais, e um militante, mais do que um militante, um dirigente, e ele estava me contando desesperado, falou, esse é o grande assunto, é a única coisa que une a esquerda, todo mundo, ninguém tem restrição, pega todo mundo, não é só quem é comerciário, não é só quem é garçom, não é só quem trabalha na construção civil, porque, como você disse, afeta a jornada de trabalho, como ela está na Constituição, eu não sei o que o governo está esperando. Aí, no mesmo dia, à noite, tem uma reunião da Erika Hilton com o Reginaldo Lopes, que é um deputado do PT de Minas Gerais, que tinha apresentado uma emenda muito parecida algum tempo atrás, mas que não prosperou. Com quem? Com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, que é o responsável pela articulação no Congresso, e eles saem, os dois deputados saem da reunião dizendo que o governo ia encampar finalmente a história. Demorou, mas resolveu encampar. Antes disso tinha acontecido um negócio inacreditável. A reação do ministro do Trabalho, o Marinho, foi dizer, não, isso daí não é questão constitucional, isso daí é para ser resolvido nas convenções coletivas de trabalho entre empregados, sindicatos e trabalhadores. Um entendimento que monta 1987. Exatamente, ele está olhando para o passado e renegando as bases históricas do PT. Por incrível que pareça, o Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, supostamente, né, o oposto, foi o mais moderno. Acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. E aí, Thaís, eu fui pesquisar, porque eu estava lá em 1987, 1988 em Brasília, e eu me lembrava dessa discussão enorme que foi sobre o tamanho da jornada de trabalho que devia ser incluída na Constituição. E só que eu não me lembrava de detalhes, eu lembrava que tinha sido um quiprocó, mas eu não lembrava exatamente o quê. E daí eu achei as matérias da época mostrando que foi justamente nessa discussão que o PT do Lula, que era deputado constituinte, rachou ou se separou do que viria a ser o PSDB. Na época, o MDB era o grande partido do país, tinha eleito a maior bancada da Assembleia Nacional Constituinte, tinha quase todos os governadores de estado, só não mandava mais, tinha o presidente da Constituinte, que era Ulisses Guimarães,
E só não mandava mais porque a direita se organizou em torno do centrão. E como é que funcionava a Constituinte? Você tinha as comissões temáticas que discutiam capítulos específicos, né? Capítulo social, por exemplo, que era nesse caso aqui, e depois mandavam o que eles tinham decidido para a chamada comissão de sistematização. E a comissão de sistematização era que realmente onde estava concentrado o poder e a que decidia o que ia entrar, o que não ia entrar no texto constitucional. E por isso, os participantes, os integrantes dessa comissão de sistematização eram as estrelas dos partidos. Eram realmente as maiores lideranças. E era proporcional ao tamanho das bancadas. Então, o MDB tinha um monte de gente, o PT tinha 2. O Lula e o Plínio de Arruda Sampaio. O Lula votou, obviamente, a favor das 40 horas semanais, que era a proposta da esquerda. Só que essa proposta foi derrotada. Ela entrou em votação, o Afonso Arinos, que era o presidente da Comissão de Sistematização, colocou em votação, e ela foi derrotada, foi um vareio. Foi 66-23. Foi um vareio mesmo. Por quê? Porque a ala do MDB, chamada progressista, que tinha a maior parte das pessoas com direito ao voto nessa comissão, votou contra a jornada de 40 horas. Quem encaminhou a votação contra a jornada de 40 horas foi o José Serra, que era então do MDB. Quem mais votou contra? Fernando Henrique Cardoso votou contra as 40 horas. Nelson Jobim, que depois viria a ser ministro do Supremo, presidente do Supremo, ministro de vários governos, também votou contra as 40 horas. O José Richas, senador pelo Paraná, também uma das estrelas em ascensão do que viria a ser o PSDB, também votou contra as 40 horas. E ali estabeleceu-se essa divisão entre o PT e o que viria a ser o PSDB, no grau de esquerdismo, digamos assim, dos dois partidos. E o que passou foram as 44 horas semanais, que é o que a gente tem em vigor até hoje, que é o que permite que tenha um turno de 6-1. O fato de o Lula não ter encampado logo de cara essa história e transformado numa bandeira, até vai contra a própria origem do partido e a origem dele. Foi o cara que votou a favor e encaminhou a favor, entendeu? Então, foi com atraso, mas eu acho que o governo acordou que tem uma grande chance aí de amarrar nessa boia e tentar dar um ritmo, dar um rumo para o governo. Porque, como você disse, já conseguiu unir a esquerda, ou está conseguindo unir a esquerda. Já tem gente aderindo à direita. O Cleitinho, e não só. O Elmar Nascimento, líder do União Brasil, já declarou apoio de sacanagem, né? Para colocar o governo em situação difícil, porque falar, bom, vai ter que agora arrumar dinheiro para indenizar os empresários que vão precisar contratar mais gente e tal. Mas está dizendo que assinou e está dizendo que vai votar a favor. Passa a ter uma chance de aprovar. Mesmo sendo um quórum qualificado, mesmo o futuro presidente da Câmara, agora candidato único, Hugo Mota, tendo dito que vê com muita preocupação essa emenda, preocupação no mau sentido, né? É contra, né? Eu acho que há um risco ou uma chance dessa emenda constitucional ser aprovada. E aí, por quê? Porque o mundo mudou. A Alemanha acabou de fazer um teste com empresas de vários setores em 2023, aplicando o regime de 4x3. Trabalha 4 dias, folga 3. Na verdade, é um pouco mais sutil. Eles falam 100% do salário, 80% do tempo trabalhado e 100% da produtividade. Ou seja, você não pode ter perda, você tem que fazer mais nesses 80% do tempo, né? E foi um sucesso. 73% das empresas que participaram do experimento dizem que não vão voltar para o sistema de 5x2 ou de 6x1 que elas tinham antes. Vão permanecendo de 4x3. Porque o mundo mudou. Você tem muito mais condições hoje de implementar isso do que tinha na época. E o argumento do Marinho foi exatamente o argumento que o José Serra usou 37 anos atrás, dizendo que, não, isso com o tempo as empresas e os trabalhadores, os sindicatos patronais e de trabalhadores vão resolver. Faz 37 anos e não resolveram. Então tem que mexer na lei mesmo. Bom, enquanto isso, o Lula estava preocupado em achar um denominador comum para cortar gastos das contas públicas. E então vamos para o próximo. Parece que não achou até agora.